Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre design e pesquisa. Bom, para começar, eu sou Daniel Gamarano, eu sou doutorando em design, sou UX Research na Rethink Tecnologia atualmente, e toda a minha formação, então ali, mestrado, especialização e graduação foram voltadas ali para o design de produto e agora eu estou aí no design digital, vinculado aí também à experiência do usuário. Aí são algumas das minhas redes sociais e aqui também deixo um link para o meu LinkedIn. Bom, hoje eu vou falar sobre a questão do design como pesquisador. E que é um assunto muito interessante que eu trouxe aqui, justamente para a gente entender um pouquinho mais da atuação desse profissional. Eu sou formado, né, em design de produto, então toda a minha atuação ali foi na questão ali do produto físico mesmo e do desenvolvimento dele. E na época ali do meu mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com um tema muito diferente, muito distinto, que eu fui trabalhar sobre as relações do design com o reflorestamento. Então, pensando ali quais eram, né, os pontos de contato entre essas duas áreas. Então, pensando ali tanto na engenharia de materiais, quanto também na biologia, na engenharia ambiental, e o que o design entra, poderia contribuir aí. E na época, eu consegui desenvolver, né, um dispositivo polimérico de amido com ureia para ser desenvolvido ali em processo de semeadura de espécies nativas. Então, aí são alguns testes que eu fazia, né? Testes em laboratório mesmo, em laboratório com toda aquela o jaleco, utilizando ali os tubos de ensaios, os beckers, enfim, o aparato, né, laboratorial. E eu tive também esse contato muito com a biologia, então conversando com biólogos, conversando com agrônomos, conversando com engenheiros, para ter um entendimento ali sobre como poderia ser desenvolvido, né, este projeto e também trazendo a minha percepção ali do designer. E aí eu parto para depois para a área do UX, que eu desenvolvi vários projetos. Em uma primeira atuação, eu atuei ali na PUC Minas Virtual como UX Research da PUC, então trabalhando ali com questões vinculadas, né, ao entendimento das percepções dos professores, dos alunos, voltados ali, né, para a questão da experiência ali na educação. E aí foi muito interessante que foram feitos vários projetos ali vinculados com esse desenvolvimento, tanto com a criação, né, de dashboards para melhoria da experiência, para o entendimento do professor, ainda mais num contexto EAD, como também uma organização dos novos cursos que iriam ser projetados, né, e colocados no ar, desenvolvidos a partir, né, do ano de 2020, 2021, pela PUC virtual, também com todo o desenvolvimento, desde uma estruturação muito pedagógica até a criação da interface. Então, a gente teve uma atuação de UX, de research, né, de entendimento da experiência do usuário, da experiência dos alunos, dentro de toda essa estruturação. E aí, pensando com todo o processo do design, né? Então, com surveys, com grupos focais, com benchmarking, com prototipação, com toda a documentação, com a implementação, com a iteração. E aí, eu fiz toda, a gente participei de todos esses projetos. E aí você pode estar se perguntando, o que essas duas histórias, qual que é a conexão dela, né? Qual que é a conexão lá das plantas do reflorestamento com a questão aqui do UX e dessa abordagem, né, sendo trabalhada, sendo desenvolvida aqui. E aqui um ponto que eu chamo muita atenção, que eu consigo ver uma linha ali de conexão entre essas duas áreas, é quando a gente pensa na pesquisa. Então, vamos conversar hoje um pouquinho mais sobre como é o desenvolvimento de pesquisas, né, dentro do design. Então, olha só que interessante. O design, né, durante o processo ali de projetual, de desenvolvimento dos projetos,
ele tende a ampliar seu sistema à medida em que aumenta as suas interrelações. A grande importância da área seria sua capacidade, então, de construir e manter pontes com diversas outras áreas. Então, pensando aí na complexidade que a gente vive hoje e com cada vez mais, né, a gente entendendo os processos sistêmicos, o entendimento de um todo, né, e como que uma ação repercute em uma área, como que uma profissão pode repercutir em uma outra profissão, a gente consegue entender a importância do design e o entendimento ali de como que ele pode, de uma certa forma, contribuir para fazer essas conexões. E aí, exemplo, eu falando aqui da questão ambiental, como também aqui trabalhando no o design, trabalhando na educação, trabalhando com a questão da experiência do usuário e a pesquisa de experiência do usuário voltado para esse desenvolvimento. E aí, uma coisa também que chama a atenção quando a gente vai pensar no design e no conhecimento é esse gráfico aqui. É muito interessante esse gráfico, é o gráfico do livro UX Research com sotaque brasileiro. Ele vai trazer aqui um desenvolvimento muito interessante que a gente consegue entender como que é, né, essa formação do conhecimento, que a gente consegue ver em uma progressão aqui a criação, né, a estruturação dessas informações. Então a gente vê que os dados ali que muitas vezes podem estar de uma certa forma pouco interpretados ou muito soltos. Quando a gente organiza, quando a gente estrutura, a gente consegue ali gerar informações. Essas informações, com o passar do tempo, a gente consegue uni-las, né, e desenvolver conhecimentos. E esse conhecimento, com o passar do tempo, né, pensando aqui numa progressão de tempo, a gente cria ali a sabedoria ali de uma estrutura como um todo. Então a gente vê aí que com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento, a gente vai pesquisando, absorvendo, fazendo, interagindo e refletindo sobre a pesquisa, e a gente vai vendo também gradativamente uma construção sendo feita dentro ali do contexto, né? Então a gente vai coletando partes pequenas, a gente vai conectando, a gente vai entendendo um todo para depois a gente juntar com um todo. E aí é muito interessante que a gente consegue ver isso de uma maneira amplificada, sendo feita, sendo desenvolvida em várias áreas vinculadas aí, né, ao design também, a outras áreas de conhecimento, mas aqui a gente consegue fazer um recorte muito interessante para o UX, o UX Research, a questão também do design como um todo. E aí, só para eu exemplificar um pouco a questão da pesquisa, a questão do design, como que ele funciona, eu super indico assistir esse vídeo, eu coloquei o link aí, mas depois é só você procurar esse nome aí aqui no YouTube, é muito fácil também de achar, que é sobre o desenvolvimento de um carrinho de compras pela IDEO, né? IDEO, que é uma empresa muito importante de design, né? Que ela tem uma contribuição muito grande ali no desenvolvimento é, da, de uma maneira geral ali da concepção que a gente tem, né, e da popularização do design thinking. Ela está ali na Califórnia e a gente entende ali no processo de desenvolvimento dos produtos, a gente entende como que ela ficou reconhecida, né, internacionalmente pelo desenvolvimento dos produtos, da prestação de serviço como consultoria para outras empresas, empresas grandes, empresas renomadas, e também como ela popularizou, né, o design thinking, essas metodologias que são tão utilizadas aí hoje em dia em startups, em estruturas mais estratégicas, enfim, que a gente pode perceber aí no dia a dia. Mas o que é interessante a gente destacar aqui é o seguinte, que esse vídeo específico vai trazer um exemplo de desenvolvimento do produto, no caso aqui um carrinho de compras, e aí como que é a história, né? Em um primeiro momento, a IDEO ela é desafiada por uma emissora americana a desenvolver em um curto período de tempo um produto completamente novo. E aí eles fazem ali como se fosse uma espécie de uma reportagem
um documentário ali para entender como é todo esse processo. E aí é interessante que eles começam com um carrinho normal e eles finalizam, né, com este carrinho. Então, o que que é este carrinho, né? Esse é um carrinho, você pode pensar, nossa, que carrinho high-tech, que carrinho ousado, nossa, que linhas, que isso quer dizer, qual que está a inovação aí? Aqui foi muito interessante que eles fizeram várias modificações daquele antigo carrinho, baseado em reflexões que eles fizeram durante esse processo, mesmo sendo um processo curto, né? Mesmo sendo um processo feito em um tempo menor. E aí, o que a gente destaca aqui são alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, que é o seguinte, em primeiro momento, as cestas, né, elas são de fácil remoção, então o usuário, né, a pessoa que está utilizando ali o carrinho, ela pode colocar as compras dela e tirar essa compra e levar para outro lugar. Ela já teria ali embutido uma espécie de leitura ali de código de barras, né, que ela já poderia fazer a leitura ali das informações enquanto estivesse fazendo a compra, para não ter que gastar tempo, por exemplo, no final ali, né, para passar a compra para fazer o pagamento. Ela já teria que a alça, né, que ela vai segurar, sendo a alça que vai ser a trava para a criança. Então aqui poderia ser uma criança sentada, né, é, sendo segurada por essa trava. E aí o que é interessante de todas essas inovações em um tempo curto de sendo feito, é que a gente consegue entender como é estruturado essa pesquisa, é estruturado essa forma de pensar. Então, no primeiro momento a gente entende qual que é a área, né, da IDEO, a gente vê ali que tem uma equipe multidisciplinar, essa equipe ela conversa entre si, a gente tem pessoas de várias senioridades, de várias idades e de várias áreas, campos de atuação. Então, a gente tem psicólogos, a gente tem engenheiros, a gente tem designers, a gente tem tudo ali misturado naquela equipe, desenvolvendo esse produto, este carrinho. A gente vê uma imersão muito significativa, então eles vão realmente nos supermercados para entenderem quais são as dores, quais são os anseios ali das pessoas, então entendendo quais são as dificuldades dos donos dos carrinhos do supermercado, quais são ali as dificuldades das pessoas que carregam, né, as compras e como que fazem esse transporte das compras para o carrinho e essas compras do carrinho para o carro, por exemplo, eles entenderam quais eram as dificuldades ali das pessoas usuárias que tinham ali crianças, que levavam as crianças para as compras, e aí a partir dessa ampliação toda, desse entendimento todo do contexto, é que eles começaram a projetar, a desenhar, a entender as ideias, a selecionar as que eram mais relevantes e começaram a prototipar. Então, fazendo mockups, fazendo ali protótipos de baixa fidelidade, protótipos muito rudimentares, e indo depois para protótipos com uma alta fidelidade, né? Já como o protótipo final ali do produto que eles estavam sugerindo ali para aquela competição, para aquele desafio. E aí o que a gente pode entender, né, nesse pequeno exemplo aqui da IDEO? A gente pode ver ali um entendimento ali de pesquisas sendo feitas, né, no caso ali eles fizeram uma imersão muito qualitativa ali na estrutura, mas a gente pode ver que o design, de uma maneira mais ampla, pode trabalhar com pesquisas qualitativas, quantitativas ou estruturas mistas. A gente tem um entendimento do contexto de uso, né, então eles foram lá no supermercado entender de fato quais eram os problemas que estavam acontecendo ali, tiveram muita prototipação, ou seja, antes de chegar com o produto final, eles passaram por vários processos para entender o que eles deveriam de fato melhorar, o que eles teriam de fato fazer ali para contribuir no desenvolvimento daquele produto. Eles fizeram vários testes com usuários, então eles entenderam ali, né, de uma maneira inicial ali, o que seria a percepção do dono do supermercado, da pessoa que vai com o carro, da pessoa que tem uma criança e leva a criança para o supermercado. A gente vê também que esses testes também foram pensados, foram entendidos também pensando nesse design centrado no usuário. Então a gente vê um contexto muito interessante sendo desenvolvido dentro da pesquisa. E aí, voltando, né, para o duplo diamante, né, que é uma estrutura, né, proposta pelo Design Council para a gente entender, né, uma das formas para a gente entender o processo do design.
pensando em duas regiões, né? Então, duplo diamante, esses dois diamantes aí sendo duas áreas de divergência para depois convergência, né? Então, entender, definir, criar e lançar. A gente pode entender que todas as ferramentas, todos os métodos, todos os frameworks, enfim, a gente pode, de uma certa forma, utilizar em áreas diferentes, em etapas diferentes no nosso projeto enquanto ele ainda está sendo desenvolvido. Então, seria a gente utilizar, né, essas formas de pesquisa, essas abordagens para a gente entender o usuário, para a gente colocar o usuário dentro de uma maneira central ali no nosso projeto, entendendo de uma maneira ampla e junto a ele sobre realmente se aquilo ali faz sentido, se aquilo ali vai, de certa forma, contribuir para uma resolução de um problema, por exemplo, e a gente pode entender que esse processo, esse entendimento, pode ser feito das mais variadas maneiras, pode ser feito das mais variadas tipologias, né, estruturas, áreas do design, se assim a gente puder falar. Então a gente pode pensar aí tanto numa questão de produto físico mesmo, para uma questão mais do digital. Aqui eu trouxe também algumas reflexões muito pontadas aqui para o digital. E é muito interessante a gente refletir sobre isso, refletir sobre como a gente pode fazer, né, utilizar esses métodos, essas ferramentas durante as mais variadas etapas ali do desenvolvimento do nosso produto. Bom, era um pouquinho disso que eu queria falar sobre a pesquisa em design. E aí, o que a gente fica, né, para a gente refletir aqui, é que o design ele tem essa capacidade muito interessante, se a gente for fazer uma comparação com outras áreas, né, ele tem um fator muito interessante de colocar o usuário, né, de colocar a pessoa no centro do desenvolvimento. E por isso que é importante todos esses processos de pesquisa que são vinculados a ele. Muito obrigado.